Olá a todos, sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais uma edição do Papo de Líder, esse podcast, esse projeto que busca conversar com pessoas que lideram, que inspiram e que motivam e fazem, obviamente, a nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, estar em movimento, acontecer e avançar. Hoje, nesta nova edição, eu já peço para que você, se possível, compartilhe, mande esse vídeo para os teus amigos, para a tua família, para que mais pessoas tenham acesso, porque afinal o bate-papo é muito especial com ele, Vladimir Catarino, uma figura muito carismática, conhecida aqui em Santa Bárbara do Oeste e que, obviamente, nos honra muito com a presença. Primeiro, Catarino, eu quero te agradecer, né, pela disposição, sempre nos atendendo com bastante carinho. Seja bem-vindo. Legal, Marcos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, né? Mudando um pouco a minha função, né? Normalmente eu estou do outro lado como entrevistador, hoje como entrevistado, mas além de uma entrevista, é um bate-papo com um amigo, né? Você é uma pessoa que eu aprendi a admirar, já tenho acompanhado sua trajetória ao longo dos anos aí, sou seu fã, quero dizer isso aqui publicamente. Isso é recíproco. E é um prazer estar aqui com você. Você falou aí dessa mudança, né? Você está sempre aqui entrevistando e hoje como entrevistado. Para mim também é difícil entrevistar alguém da altura, do calibre teu, que eu te conheço. Imagina. E sei aí da sua responsabilidade, da sua ética, do seu trabalho profissional. Daqui a pouco você vai contar, inclusive, um pouquinho sobre isso, mas quem, de repente, ainda não conhece, né, a história do Vladimir, eu tenho certeza que vai se emocionar, porque, acima de tudo, é uma história de superação. Né? Ele vai contar daqui a pouco. Primeiro, Vladimir, gostaria que você ficasse bem à vontade e assim, o que eu quero saber já de início? Você é barbarense, você nasceu aqui ou também adotou essa cidade como seu berço? Como é que é isso? Deixa eu contar um pouco da minha história, né? Meus pais, o seu Manuel e a dona Geralda, eles nasceram em Itamarandiba, Minas Gerais, lá perto da Bahia, lá em cima. Vieram para cá, para o mais oeste do estado de São Paulo, região ali de Pacaembu, Irapuru. Tiveram, né, contando comigo, 10 filhos no total. Parte dos mais velhos nasceram lá em Minas Gerais, os do meio ali nasceram Pacaembu, Irapuru, e eu fui o único que nasci aqui na região. Quando eles vieram para Santa Bárbara, moravam em uns barracos que haviam ali na região do Jardim Europa, ali onde tem a praça do Jardim Europa, né, um pouco mais para baixo ali, hoje é uma região totalmente urbanizada, mas ali era uma favela mesmo, né, um conjunto de barracos que haviam ali, e como as pessoas que vinham, muita gente vinha de lá sem ter onde morar, né, alguém veio antes e disse, olha, vem para cá que aqui tem emprego, né, aqui tem oportunidade, mas sem saber se tinha terreno, se tinha casa para morar. Colocavam as poucas coisas em cima do caminhão e vinham para cá. E foi assim que meus pais e meus irmãos vieram, então moraram ali. Quando minha mãe engravidou de mim, o 10º filho, né? Somos 10 irmãos, nascemos 10, né? Eu sou o caçula aí, a raspa do tacho. Eu acabei minha mãe foi levada para dar luz em Americana, no Hospital São Francisco. Era o único hospital que tinha, né? Ali em Americana era o Hospital São Francisco, onde praticamente quase todas as pessoas que nasceram naquele mesmo período nasceram ali no São Francisco. Eu nasci no São Francisco, mas voltei para casa no Jardim Europa, tanto que eu fui registrado em Santa Bárbara, né? Eu sou nascido em Americana, mas registrado em Santa Bárbara do Oeste. E ao longo dos anos, minha família seguiu morando ali na região, né? Os irmãos mais velhos foram se casando, os meus pais, né, acabaram também morando por aquela região. Então eu nasci em Americana, mas eu sou um barbarense aí de coração, moro em Santa Bárbara, meus filhos são aqui de Santa Bárbara, então eu tenho um carinho muito grande por essa terra, né? Perfeito. Você contando aí como que foi, né, essa nascença do dia que você veio ao mundo, me lembrou da minha filha. Minha filha nasceu em 2015 e, claro, barbarense também, nós somos daqui, porém, no Hospital São Francisco, em Americana. Eu fiz questão de registrar ela aqui. Né? Convênio. Isso, foi o convênio que a minha sogra, ela tinha um convênio que tinha a minha esposa acoplada nesse convênio. Então, foi lá para ter a luz, a minha esposa, mas a nossa vida é aqui. Acho que aconteceu com muita gente, né, essa situação. Mesmo. A minha filha, a Sofia, né, ela tem 3 anos e meio, o nosso convênio, né, o convênio da minha esposa e dela, era o mesmo convênio, creio que o seu, e minha esposa foi levada até o São Francisco também para ganhar. Mas como ela estava ainda num período prematuro, né, minha filha,
o médico disse, olha, eu não vou dar à luz a sua filha sem ter uma UTI neonatal à disposição. Talvez não precise, mas eu não quero correr esse risco. Uhum. E não tinha essa UTI no São Francisco. A gente esperou, faz contato aqui, faz contato ali, até que achou uma vaga em Limeira. Ela nasceu em Limeira, minha filha nasceu em Limeira, foi registrada aqui, claro, mas devido a essa questão de convênio, ela nasceu na cidade de Limeira. Maravilhoso a história. O que chama atenção, eu não tenho dúvida, inclusive o dinâmico que está lá na antessala, quando você falou, ele arregalou o olho. Porque são 10 irmãos. 10 irmãos. É uma família muito grande, né, Catarina? Irmãos. Como é que é isso? 10 Num churrasco, por exemplo, é muita gente. Tanto que é muito raro a gente participar. Você, inclusive, participou de uns encontros poucos que a gente consegue fazer, né? Porque é assim, por exemplo, eu tenho 45 anos de idade, né? O meu irmão mais velho, que é o Raimundo, você conhece, ele não diz a idade dele. Ninguém sabe a idade dele exatamente, porque ele não diz para ninguém a idade dele. Mas eu imagino, pelas contas que a gente faz, que ele já tenha 72, 73 anos. Então, são gerações diferentes de irmãos, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho, que você conhece também, o Denis, que é filho do Raimundo, que é mais velho do que eu. É o meu sobrinho que é mais velho. Então, é uma quantidade tão grande de filhos que traz essas nuances e essas diferenças. E da mesma forma que meu pai e minha mãe gostaram de fazer filhos, os meus irmãos também. São muitos filhos, né? É uma média de 4 filhos para cada irmão. Então, imagine você reunir 10 irmãos, quando os 10 eram vivos, hoje 2 já não estão mais vivos, né? Mais as esposas, mais os filhos dos filhos, não dá, né? A última vez que a gente conseguiu reunir, a gente aproximadamente 85 pessoas da mesma família, né? E foi engraçado porque... Fora os agregados. Fora os agregados, exatamente. E foi engraçado porque eu que organizo tudo, até por ser o mais novo, talvez por ter mais tempo, eu que organizava tudo e organizo tudo nesses encontros, né? E eu crio algumas brincadeiras, né? Algumas gincanas, tipo assim, eu chamo os irmãos aqui e pergunto para o irmão mais velho, Raimundo, qual o nome da filha mais nova do Juraci, por exemplo, que é um outro irmão? Uhum. Raramente eles sabiam, né? Porque é muito difícil, é muita gente. Então é muito legal isso, né? E eu sou um cara que eu amo a minha família, sou apaixonado pelos meus irmãos, era apaixonado pelos meus pais, faleceram já há muito tempo. Então é algo que eu valorizo muito, Marcos, a família. A família tem as suas dificuldades, tem as suas peculiaridades. Hoje nós não nos falamos com muita frequência, não dá para a gente se falar com muita frequência. Eu tenho um irmão que mora lá perto de Rio Preto, o Jair, tenho um irmão que mora em Santo André, tenho um irmão que mora em Piracicaba, então não dá para a gente se falar e se ver em todos os momentos. Mas quando nós estamos reunidos, eu faço questão de expressar esse amor e esse orgulho que eu tenho da minha família. Perfeito. E a família, aliás, é o que nos coloca, né, no caminho. Eu acho que é a nossa base, eu né? ia dizer, exatamente, nessa formação é o que faz com que a gente tenha a essência que a gente defende, que as pessoas conhecem hoje, né? O Catarino, claro, que tem muito da mãe, da personalidade do pai, tem muito, né, da participação e dessa vida que teve com todos os irmãos. Isso é maravilhoso. E eu acho que da tua família, aqui em Santa Bárbara do Oeste, é claro que tem muitas famílias grandes, mas a sua é uma que se destaca. É grande. A família Catarino, quando vem para a cidade de Santa Bárbara, aliás, ajuda e começa a trabalhar em muitos segmentos. Isso. Uma família muito conhecida aqui. O meu pai era pedreiro, meu pai foi pedreiro dos bons, né? Então, se você andar ali, principalmente pela região do Jardim Europa, do Zabane, e perguntar, olha, essa casa aqui foi o seu Catarino que fez, as casas mais antigas, provavelmente tenha sido ele, que ele era pedreiro dos bons mesmo e fez muito ali. Eu tenho irmãos que trabalharam muito tempo nas indústrias home, por exemplo. Eu tenho o meu irmão Zé Cláudio, que faleceu, que foi muitos anos funcionário público, trabalhando na coleta do lixo. Então, são pessoas que fizeram parte da história e fazem parte da história de Santa Bárbara do Oeste, né? Então, não tem como eu não ter orgulho dessa cidade, porque ela nos recebeu meu pai e minha mãe de uma maneira tão carinhosa, humilde, claro, como era humilde todo mundo que vinha de lá, daquela região do estado naquele momento, mas que recebeu de braços abertos, permitiu que meu pai e minha mãe se desenvolvessem, permitiu que meus irmãos tivessem oportunidade de emprego, meus sobrinhos tivessem oportunidade de estudar. Então, não tem como não amar essa cidade, não ter orgulho dessa cidade, né? Perfeito. E até para a gente avançar aqui no nosso bate-papo, Catarino, ainda aproveitando essa ideia da infância, essa lembrança tua, o que mais mudou daquele tempo? Porque tem muita gente que acompanha, né? E que, lógico, que conhece o bairro Jardim Europa e aquela região. Você, voltando no tempo,
O que você acha que mais mudou? O que mais avançou ali naquela região, em especial no Jardim Europa? Sei lá, uma construção que não tinha. Olha, a gente não tinha isso e aconteceu. Você olhando para os dias de hoje. Duas coisas eu aponto para aquela região que desenvolveu muito e mostra realmente que a importância, não do bairro em si apenas, mas de toda a região. Acho que a questão do comércio, o comércio lá é muito forte, né? Você tem praticamente tudo ali, né? Falta talvez uma agência bancária, mas no mais você tem praticamente tudo ali. Então você não precisa sair dali para ter acesso a qualquer coisa que você necessite. Então isso eu acho que melhorou bastante. A questão também do lazer, né? Tem ali, eu até não falei, né? Mas meu irmão mais velho, o Raimundo, ele tinha um time, né? Que era um Independente. O Independente jogava ali no campo do Jardim Europa, isso no década de 80, final de 80, início de 90. Os irmãos que eram bons de bola também faziam parte do time, né? Mas não eram todos, não. Tinha uma seleção. Tinha uma seleção, fazia uma seleção ali com os. Eu tenho irmão de todo tipo, bom de bola, irmão mais ou menos e irmão perna de pau. Eu me encaixo aí no perna de pau. Mas então os meus irmãos jogavam ali no campo do Jardim Europa. E era a única coisa que tinha ali. Não tinha outra opção de lazer que não fosse o campo do Jardim Europa. Agora não, agora tem ginásio, agora tem praças, agora tem parques. Então a região ela se desenvolveu muito nesse sentido. É exatamente naquilo que deve se desenvolver, né? Na questão da economia, no incentivo ao empreendedorismo, a que as pessoas do próprio bairro elas possam gerar riqueza e renda dentro do bairro em si, e a questão do lazer também, do bem-estar para a população. Então, são coisas que mostram realmente o desenvolvimento daquela região, né? Perfeito. Nessa primeira parte, é claro que ficou muito evidente para quem está nos acompanhando que o Vladimir Catarino é um exímio, né, comunicador, uma pessoa que fala com bastante verdade e ele tem um dom, né, que é o da eloquência, que é quando consegue, inclusive, prender a gente com atenção no que ele fala, narra muito bem os episódios. E sabe que, desculpa te interromper, Marcos, um amigo meu me disse algo semana passada nesse sentido. Falou, nossa, mas como você fala bem, né? Você fala com muita facilidade. E eu disse a ele, Rodrigo, ele se chama, eu disse, Rodrigo, se eu disser para você que até os 11, 12 anos eu era extremamente tímido, não conseguiria olhar nos seus olhos, Caramba. Muito menos conversar com você, né? Aí a professora da escola, ela chamou meus irmãos, né? Meus pais já eram falecidos, chamou meus irmãos e disse a eles, olha, leva ele no psicólogo, leva, não sei, no terapeuta, porque ele não vai ser ninguém desse jeito, porque ele não consegue conversar, ele não se desenvolve, né? Ele não consegue ter diálogo com ninguém porque ele é extremamente tímido. E eu não me lembro de ter ido a psicólogo, a terapeuta nenhum, nem lembro também quando mudou a chavinha, né? Mas eu era extremamente tímido quando da minha infância, ali no começo da adolescência. Não dá para acreditar nisso. Exatamente, né? Nem eu acredito também, né? Às vezes eu falo até demais, né? Não, totalmente porque diferente do que eu era. Você quando fala e em qualquer ambiente, seja aqui, né, num podcast ou fora do ar, quem te conhece sabe, você consegue expressar muito bem e eu falo que com bastante importância que você dá aos fatos, ao que você está comentando. Sim. E isso prende a pessoa. No meu caso, eu gosto sempre de conversar contigo, porque você sempre traz riqueza de detalhes, de informação em tudo que você faz. E aí, eu já quero engatar um gancho também para a gente poder falar um pouquinho já do seu lado profissional. Né? Você falou aí da sua infância, como que é a tua infância aqui em Santa Bárbara do Oeste, a tua ligação e da família com a cidade. Sim. E como é que chega um menino que até então era tímido, tinha tudo para não estar na comunicação, por exemplo, e hoje ser uma grande, eu digo que é um grande diamante, uma grande personalidade nesse campo da nossa cidade. Como é que é isso? Como que chega essa fase pro Vladimir Catarino? Cara, graças a um veículo que você ama tanto quanto eu, que é o rádio, né? Eu sempre fui apaixonado por rádio. Nossa, eu ouvia rádio muito, muito. E na minha casa, era uma casa extremamente humilde, eu me lembro que tinha um quartinho, e quando a gente fala quartinho, é quartinho mesmo, é um banheiro desativado que virou um quartinho, 2x2, muito pequeno. E só tinha uma cama ali. E eu ficava quase que, principalmente de domingo, quase que o dia todo dentro daquele quarto ouvindo rádio. Adorava ouvir Rádio Globo, Rádio Record,
só, principalmente transmissões de futebol. E um outro hábito que eu tinha, que é maluco, né, hoje, mas eu gostava muito de ler jornal impresso. Eu amava ler jornal, até hoje, é difícil achar, Sim. mas amava ler jornal impresso. E eu começava a ler as notícias em voz alta, como se eu estivesse apresentando um programa de rádio, como se eu estivesse dando legal. uma notícia. E aí, né? nesse tempo, você tinha quantos anos? Você lembra ou não? 11 anos, era 10, menino 11 de tudo. anos. Começo da adolescência, né? 12 anos no máximo. E eu me lembro que meu irmão Zé Cláudio, que é meu saudoso irmão que é acima de mim, ele tinha uma namorada, né? Solange, nunca me esqueço disso, e ela ia em casa namorar com meu irmão e eu ficava lá no quarto dando as minhas notícias, né? Um dia ela chegou no meu irmão, ela falou, chamava ele de Zica, né? Falou, Zica, seu irmão tem algum problema? Né? Não, por quê? Porque ele fica falando sozinho, né? É o dia inteiro falando sozinho, né? Então e a partir daí, né? Eu coloquei isso na cabeça. Eu não tinha outra profissão que eu gostaria de seguir, outra carreira que não fosse a comunicação, em mente, no coração. Não tinha, né? Não queria ser policial, jogador de futebol, nada disso. Eu queria trabalhar na comunicação. Sem saber exatamente como se daria isso, né? De que forma eu conseguiria. Mas era um sonho que eu tive, né? Tanto que, com o passar do tempo, eu fui buscando oportunidades. Eu lembro que eu mandava cartinhas para as rádios pedindo oportunidade, né? O Zé Flávio Escavassa, da Rádio Luz, você conhece muito Sim. bem. Eu lembro de ter mandado uma carta para ele, Zé, não para ele especificamente, mas para a rádio, né? Me pedindo uma oportunidade para conhecer o estúdio, né? E curiosamente a minha primeira rádio foi a Rádio Luzes, 2001. Eu fui lá trabalhar na Rádio Luzes, né? Fui fazer plantão esportivo lá. Sempre falo ao Zé Maria, né? Esse prefeito que é o dono da rádio, que meu primeiro registro em carteira tá lá assinado o nome dele, né? Então a partir dali eu fui pedindo essa oportunidade, pedindo essa chance, começando no futebol, e eu sou um cara, o Marcos, que eu não me contento em fazer apenas aquilo pelo qual eu fui determinado, né? Me colocaram lá para fazer plantão no futebol, eu pensei assim, eu vou fazer o melhor plantão que eu puder fazer. Mas quando for possível, eu quero comentar também. Depois, mais para frente, se eu estiver comentando bem, eu quero começar a narrar. Então, isso foi me abrindo outras portas, né? Sim, então, a visão de crescer. Exato. Aí, daí eu já fui para o jornalismo policial, comecei a fazer notícias policiais. Depois eu já fui para o jornalismo geral, eu já fui falar de política. Tanto que, eu falo isso com muita modéstia, né? Não tenho nenhuma presunção. Mas é difícil um assunto que você coloque para mim que eu não que eu domine totalmente todos, mas eu não vou passar vergonha, não vou deixar de dar opinião sobre nada, porque eu gosto de me inteirar sobre esses assuntos, né? Então, aí da Rádio Luzes eu fui para a Rádio Você, Americana, passei pela Rádio Azul Celeste, hoje Rádio Azul, onde eu estou novamente, passei pela Rádio Difusora de Piracicaba, pela Rádio Brasil de Santa Bárbara, depois eu comecei a... Eu não sou muito bonito, não, mas eu mando bem na televisão também algumas coisas, né? Aí tive a oportunidade na TV Todo Dia, TV Bandeirantes Campinas. Então, são alguns caminhos que eu segui profissionalmente. Aí, em 2015, mais ou menos, o professor Paulo Delbu, que você conhece muito bem, ele era diretor da faculdade em Anhanguera. E o Paulo, ele é um cara que ele toma umas decisões assim enérgicas, né? Eu trabalhava na Rádio Brasil e de repente ele me liga, ele fala: Vladimir, qual o seu CPF? Falei: por quê, Paulo? Porque eu vou te matricular no curso de assessoria de comunicação da Anhanguera, especialização. Você nem perguntou se eu queria, né? Mas tudo bem, passei meu CPF lá e aí eu fiz o curso de assessoria de imprensa, né? De especialização na Anhanguera. E aí me abriu outras portas, abriu aí um caminho para assessoria de imprensa também, tanto que eu já fiz assessoria para campanhas políticas, já fiz assessoria de imprensa na Câmara de Jaguariúna, fiquei 7 anos lá na Câmara de Jaguariúna. Então é um outro braço também, ainda nessa área de comunicação, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Em toda essa história, né, que nos faz a pensar, a tentar entender, porque tem as dificuldades também. Né? Tem, como tem. É claro que tem. Você encontrar porta aberta, a gente sabe. Isso para muitas, né, pessoas que estão nos acompanhando, de repente um jovem, alguém que vai ingressar no mercado de trabalho, tem um sonho, tem um projeto, mas não sabe como começar. Mas é interessante você dizer dessa insistência, né, que você tinha. Pô, eu fazia cartinha, eu queria estar no meio, eu queria participar, e não é nem ser atrevido, mas já sendo atrevido,
entrar na porta aberta, né, o Vladimir? Você aproveitou bem isso. E não ter medo, não ter vergonha, Marcos. Não deve ter vergonha. Se você quer uma oportunidade, vá lá, bata na porta, peça. Não é vergonha alguma, não é vergonha alguma. Tanto que hoje eu penso, né, por exemplo, outro exemplo de cartinha, né? Em 96 havia uma equipe de esportes americana, do Antônio Edson, que era o narrador, era uma equipe fortíssima, né? E transmitia jogos do Rio Branco. E um dos meus irmãos, Juraci, ele trabalhou 30 anos no Rio Branco. Então eu tinha acesso livre ao Rio Branco. Poderia ir ao estádio a hora que eu quisesse. Mas eu mandei uma cartinha para a rádio pedindo para acompanhar um jogo do Rio Branco na cabine do estádio do Rio Branco, né? Para você ver o quanto eu queria. Eu não queria estar no jogo do Rio Branco, por estar no jogo do Rio Branco. Eu queria estar na cabine da rádio acompanhando essa transmissão. E o Antônio Edson me convidou. Eu tive essa oportunidade de estar lá. Então é aquilo que você disse. Se você tem um sonho, quem está nos assistindo, e eu contei resumidamente a minha carreira, dá essa impressão de que foi tudo bonito, né? Foi tudo mil maravilhas. É que o tempo não permite, mas eu levei muito não, levei muita puxada de tapete, de gente que tinha muito menos competência do que eu. Tudo isso aconteceu. E acontece em qualquer profissão, independente da carreira, independente do caminho. Mas se isso me fizesse desanimar, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Perfeito. Porque eu costumo dizer, isso não na vida profissional, mas na vida pessoal, eu tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Porque eu perdi meu pai com 14 anos de idade, eu perdi minha mãe com 17 anos de idade, eu me vi perdido porque meus irmãos me acolheram, mas cada um tinha a sua vida, cada um tinha a sua família, né? Não tinha como eles me darem a mim a mesma guarida que meus pais me dariam, né? Então, eu tinha tudo para seguir o caminho. Alguns irmãos meus seguiram o caminho do alcoolismo, infelizmente 2 morreram aí com esse problema do alcoolismo. Então, eu tinha tudo para dar errado, né? Se a gente for olhar. Mas eu não coloquei a dificuldade em primeiro lugar. Em nenhum momento eu me vitimizei, né? Ah, meu Deus, eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, o que vai ser de mim agora? Eu falei, não, eu tenho condições. Vai ser mais difícil para mim do que para alguém que teve os pais o tempo todo? Claro que vai, eu sabia que seria, e foi realmente. Mas valeu a pena, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu tenho 2 filhos e uma enteada que tem muito orgulho de mim também. Então, hoje eu olho para trás com muito amor, com muito carinho e vejo que valeu a pena. De uma história que tem muita coisa pela frente, né? Eu não estou pendurando a chuteira, não. Até aqui onde eu cheguei, valeu a pena. E vai valer a pena ainda muito mais que eu tenho a conquistar. Até porque, Vladimir, você tá jovem. Você sim. Falou aí que eu não sou muito bonito. Você é boa pinta, inclusive. Você me conhece. Qual que é a tua idade? Eu tenho 45. 45. Marcos. Eu conheço você, eu conheço você há muito tempo, né? Eu sempre digo aqui que uma imagem que muito me marcou sua, Marcos, a gente ainda não tinha muito contato, foi na campanha de 2020, você pedindo voto com a máscara de proteção da Covid, num semáforo no cruzamento da Avenida da Amizade com a Rua Espanha, no Jardim Europa. Nunca me esqueço daquela imagem, né? Porque você sabia que ali você não tinha condições de ganhar a eleição. Sim. Mas você estava ali dando a cara e se mostrando. Eu falei, esse cara, ele é valoroso. Porque cai naquilo que eu disse, de você não ter vergonha, não ter medo de receber um não, de receber um vidro fechado, de receber uma palavra mais grossa. Você não tem medo, você deu a cara porque você tem um sonho, você tem um objetivo. Então é isso que eu falo. Você falou aí dos 45, né? Que hoje eu tô até bonitinho. Tá bem, gostei de sua camisa, pô. Essa camisa você tem uma aí. igual. Eu tenho uma dessa? Igual, você tem uma azul. Eu já vi você com uma azul assim. Mas não é tão bonito igual essa. E é muito também, eu tenho que valorizar aqui a Rose, minha esposa, mandar um beijão para ela. Como uma mulher, ela muda a vida de um homem pro bem e pro mal, né? Dependendo do que a mulher quiser fazer. No meu caso, graças a Deus, para o bem, a Rose é uma esposa maravilhosa, brava, e a braveza dela me ajuda muito. Então, meu amor, eu tenho muito que agradecer a você pelos filhos lindos que você nos deu e por me ajudar a construir essa caminhada, construir essa história. É muito importante tê-la, né, ao meu lado nessa caminhada. E você conheceu, né? Sem dúvida. Inclusive, quero aqui mencionar também a tua esposa, teus filhos, isso, né? Um abraço especial. Aliás, toda a família que faz com que o Catarino, Vladimir Catarino, seja essa referência que é para todos nós. Vladimir, mas você está contando aí dessa funções que você exerce na comunicação e que gosta, que tem aptidão desde muito cedo. Você falou de ler jornais. Cara, isso aconteceu muito comigo. Eu sempre gostei também, muito, de estar lendo. E, assim,
parece até combinado, mas não, com 12 anos de idade. Então, eu estava lá folhando e lendo. Sim. E cara, a leitura em si, ela tem um poder de transformar o ser humano. Né? É uma pena que hoje a gente tenha muito pouco disso. Né? Mas eu leio pelo aparelho celular, pelo notebook. Coisa. Não é a mesma coisa do que você palpar, folhar, né? Você entrar dentro de um livro, de um jornal. É totalmente diferente. E assim, eu também atribuo a isso que eu passei na minha adolescência, essa fase, para muito do que sou também. Porque assim, o meu interesse em fazer o que eu faço veio muito disso. Né? Claro que, poxa, eu tive uma inspiração, claro, meus pais, sempre foi uma inspiração. Mas a escolha, quando parte da minha pessoa, foi muito por conta disso. Eu lia muito, acompanhava também, gostava de ouvir rádio. Eu me vi na tua história aí. E o que eu quero perguntar para você? Passado todo esse tempo, com essas multifunções que você já exerceu e continua exercendo, qual que você gostou mais? Qual que o catarino gosta mais de fazer? É a narração? De repente está lá trazendo uma informação policial? O que mais te pega aí no sentido de, olha, faço tudo com amor, mas essa parte é minha? Eu acho que é reportagem de campo, né? Ser repórter de campo. Foi o que eu mais fiz durante toda a minha vida. E eu gosto demais, né? Hoje mudou muito, né? Hoje você repórter de campo, não pode fazer quase nada, não pode entrevistar, tem um espaço certinho para você ficar ali atrás do gol, né? Então tirou-se um pouco dessa magia de você estar ali em contato direto com o jogador, conversando com o dirigente, conseguindo uma entrevista exclusiva com alguém. Então acho que hoje mudou bastante, mas ainda é algo que me dá muito prazer essa reportagem dentro de campo em transmissões esportivas. Mas outra coisa também que tem me dado muito prazer hoje é essa de entrevistar, esse bate-papo. Até porque você está fazendo algo também, né? Atrelado a podcast. Junto com o Rubens Cunha, né? Nosso amigo também, pastor Rubens Cunha. Um abraço. Ele me convidou para fazer parte do projeto, do podcast dele, RCTV News, que também a gente faz toda semana. Então, me abriu um novo leque desses já muitos leques, que é a questão da entrevista. Eu gosto de fazer. Mas é o que eu gosto mais de fazer. Mas eu gosto de fazer tudo, viu, Marcos? Eu sempre digo, e sempre falo isso com a minha esposa, eu falo, meu amor, eu sou um abençoado por Deus, porque nunca, desde quando eu comecei a minha carreira, eu acordei para ir trabalhar, eu falei, que saco, tem que trabalhar hoje. Nunca. Porque eu sempre amei fazer o que eu faço, eu sempre saí com muito carinho, com muito amor para fazer. Sempre deu certo? Claro que não. Sempre eu estava bem-humorado, disposto? Não, lógico que não. A vida é assim, não é o mar de rosas, não existe isso, né? Mas se você faz aquilo que você se dispõe a fazer, com um amor, com carinho, com a disposição, as coisas funcionam. Isso independente de falar no microfone, ou fazer um trabalho braçal, ou fazer o trabalho de pedreiro que meu pai fazia. O meu pai era um pedreiro que ele amava fazer o que ele fazia, com todas as dificuldades inerentes à função, mas ele amava fazer o que ele fazia. O meu irmão, que era coletor de lixo em Santa Bárbara, ele tinha um amor na profissão dele, na função que ele fazia, que ele tinha orgulho de dizer, olha, eu corro atrás do caminhão lá e coleto lixo diariamente. Então, a questão não é aquilo que você faz, a questão é o amor que você coloca naquilo que você faz, a disposição que você coloca naquilo que você está fazendo. Perfeito. E, inclusive, Vladimir, eu sei que esse conteúdo que a gente estamos realizando aqui, vai impactar, vai chegar em mais pessoas, e até para a gente concluir essa parte profissional, sim, você já antecipou, é difícil, é moroso, às vezes as coisas não acontecem na frequência ou na rapidez que a gente deseja, tem tudo isso. Sim. Eu gostaria que você deixasse um recado especial para quem, principalmente, tem esse mesmo desejo, né, de estar na mesma trilha que você já passou, pelos mesmos caminhos. Se você pudesse deixar uma dica, uma mensagem para quem também sonha, assim como o Vladimir Catarino já sonhou lá atrás, encontrar essas oportunidades, em especial na comunicação. Eu sempre falo o seguinte, Marcos, primeiro de tudo, você tem que estudar.
estude. E quando eu falo estudar, não é simplesmente estar numa carteira de uma escola ou de uma faculdade, mas é buscar o conhecimento, buscar informação, buscar saber aquilo que está acontecendo ao seu redor, né? Aquilo que está acontecendo não, na área que você escolhe, seja esporte, seja política, seja polícia, independente de qual área for, você estudar, se inteirar daquilo que está acontecendo, você se antenar às novas tecnologias. Quando eu comecei lá atrás, não tinha nada do que tem hoje, né? Era apenas abrir o microfone e falar. Não tinha imagem, não tinha internet ainda, não tinha essas facilidades tecnológicas que nós temos hoje, que trazem facilidade, mas que também trazem um desafio de uma adaptação profissional, né? Hoje, um profissional da comunicação precisa ser muito mais completo do que ele era anteriormente, quando eu comecei, por exemplo. E, principalmente, não desista, não desista. Às vezes alguém pode falar, olha, não, mas isso não é para você, como falaram para mim. Imagina, você não sai desse quartinho, você nem conversa com ninguém, como que você vai ser um comunicador, né? Então não ouça esse tipo de conselho, ouça bons conselhos. Saiba selecionar as pessoas que te querem bem, as pessoas que vão te direcionar para um caminho correto. Porque às vezes as pessoas que te querem bem vão te falar palavras duras, vão dar conselhos para você que muitas vezes você talvez não venha a gostar, mas são pessoas que dão conselhos que vão te levar para um bom caminho. É mais ou menos isso. Não tem uma fórmula pronta, não é uma receita de bolo. Não tem como eu falar para você, olha, faça isso, 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 que você vai ser um grande profissional, um grande comunicador. Mas tem caminhos que você pode seguir que com certeza vão te levar ao sucesso. Perfeito. Para quem está chegando agora no Papo de Líder, estou aqui conversando, podendo inclusive aprender um pouco mais, né, extrair bastante informações muito boas, né, que constroem com o Vladimir Catarino, ele que é uma peça fundamental, importante, histórica aqui na nossa cidade, por que não na nossa região, uma pessoa muito eclética, inclusive, que ele já disse aí, multifunções no campo da comunicação. É muito maravilhoso poder falar com ele. Ô Vladimir, me responde uma coisa. Eu, claro que já sei disso, mas quem de repente está te conhecendo agora, já percebeu que você, sempre que fala das coisas boas ou ruins, você atribui a ter superado, a ter vencido a Deus. Isso. Você é uma pessoa cristã, e desde quando isso? No que você entende que caminhar, né, com essa história de Cristo, que também já passou por essa terra, influencia você? Enfim, gostaria que você falasse também um pouquinho agora, também, né, dessa sua liderança, que você já disse, liderança enquanto pai, enquanto esposo, também no profissional, mas também essa sua liderança espiritual, né, religiosa, vamos dizer assim. Conta um pouquinho disso para nós. Ô, Marcos, a fé, cara, a fé, eu acho que ela é primordial, E eu não estou falando de religião, estou falando de fé. Na fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo, que é o meu Salvador e que é aquele que me capacitou com os dons que eu tenho. Claro que eu estudei, claro que eu fui atrás, eu batalhei, mas os dons que Deus nos dá, eles realmente são muito importantes nesse processo. Eu fui batizado na Igreja Católica, minha mãe me batizou na Igreja Católica, mas ela não seguia a Igreja Católica, era a tradição, né, de você ser batizado na Igreja Católica naquela época. Mas eu me lembro que o meu irmão, Valdecir, e eu sou grato demais ao meu irmão Valdecir, porque ele é meu pai na fé. Aliás, ele é o pai na fé de todos os irmãos que estão no caminho de Cristo. Foi ele quem abriu as portas. Eu lembro que ele frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular, e isso, ele era jovem, eu era criança, né? Ele tinha uma moto, né? Uma CGzinha, depois uma DT, eu lembro que ele tinha essas motos, e ele me colocava na garupa da moto e me levava para a igreja. Ele me levava para a escola dominical, ele me levava para os cultos, e não importa qual culto, era culto de jovens, era culto de homens, ele me levava para a igreja todo final de semana. E além disso, ele investia em mim, eu nunca me esqueço. Ele me comprava bíblias infantis, revistas de colorir com temas bíblicos. Então, ele fez o que todos nós devemos fazer, que é investir realmente para o reino de Deus, né? Investiu em mim para me ganhar para o reino de Deus. Então, Valdecir, eu já disse isso para você, e sempre que eu tenho oportunidade eu digo, obrigado, meu irmão, obrigado por você ter feito o que você fez, ter me levado, ter me apresentado os caminhos do Senhor, ter me levado para a igreja. E a partir daí, né, quando ele me levou, aí eu peguei gosto, Jesus me alcançou ali, foi um estalo, me alcançou, e eu não saí mais da presença do Senhor, não saí mais dos caminhos do Senhor. Às vezes
passando pela Igreja Quadrangular, pela Igreja Batista. Hoje eu frequento a ALEC, que é a Associação Livres em Cristo, no Parque da Liberdade Americana, que, aliás, faz um trabalho social impressionante. É a igreja sendo igreja. Um abraço ao pastor William, pastora Fernanda da ALEC. Então, a fé que eu tenho no Senhor Jesus, ela me direcionou para muitos caminhos, viu, Marcos? Muitos caminhos mesmo. Até nos momentos difíceis, esta fé e esse cuidado que Deus tem comigo me tiraram de situações terríveis. Eu vou contar uma aqui que eu não me lembro de ter contado publicamente isso e vou contar para você. Opa. Em um determinado momento da minha vida, sem meu pai, sem minha mãe, fui morar com um familiar que o casamento não deu certo, eu me vi na rua, não tinha onde dormir, não tinha. Mesmo tendo meus irmãos, né, e se eu fosse até eles me acolheriam, mas eu não tive coragem de ir em ninguém bater e pedir ajuda. Eu estava na rua. Eu falei, um dia, uma noite determinada, eu falei, eu vou embora, não vou ficar aqui, não tem mais o que fazer aqui. Só que eu não tinha R$1 no bolso. E não sei, eu tinha 17 anos, não era nem maior de idade ainda. Não, minto, já tinha 20 para 21. Estava numa crise muito grande naquele momento, né? Eu falei, eu vou embora para São Paulo. Eu me lembro que eu só tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus circular. Aí eu peguei um ônibus até Anhanguera, né, no limite ali, ou até onde o ônibus ia na Anhanguera, e comecei a andar a pé, sem rumo, pela madrugada, pela rodovia Anhanguera. Fui andando. Quando eu andei, depois eu calculei, né, depois a distância que eu andei 17 quilômetros só para ir. Quando eu me aproximei, ali já estava quase em Campinas, ali na região da Telha Norte, uma voz muito, muito forte falou ao meu coração, falando, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Quem disse que aqui é o seu lugar? Quem disse que eu te quero aqui? Claramente o Espírito Santo. Para quem acredita, se você não acredita, eu respeito, claro, mas eu acredito que foi o Espírito Santo que me disse. E aquilo me deu um estalo, eu falei, não, eu não tenho que estar aqui. Não é isso que Deus tem preparado para mim. Talvez as coisas ainda não clarearam, talvez ainda o propósito de Deus para a minha vida ainda não se revelou, mas sem dúvida nenhuma não é esse de abandonar a minha família, de abandonar a minha vida e me perder pelo mundo. Tanto que depois daquele estalo eu voltei os mesmos 17 quilômetros andando, cheguei de volta em casa, na cidade, né, já no amanhecer do dia, e a partir dali Deus começou a mostrar claramente para mim qual seria o caminho que eu iria tomar, aí que abriu a porta na Rádio Luz, aí que começou de maneira efetiva a minha carreira, né? Então é algo que eu olho grandes nomes da Bíblia, se você me permite, né? Claro, com certeza. Eu me lembro de Elias na caverna, né? Eu me lembro do próprio Moisés, um dos maiores líderes que já existiu na história, dos momentos em que ele teve sozinho também e acreditando que não conseguiria nada na vida, e foi aí que Deus mostrou, não, mas quem disse que isso é um sofrimento? É uma escola, é diferente, a gente vê como sofrimento, a gente vê como deserto, a gente vê como um momento onde parece que nada vai dar certo, mas Deus diz, não, é minha escola. Infelizmente ou felizmente, para você ser um líder lá na frente, você tem que passar por situações aqui que você vai utilizar com os seus liderados lá na frente para orientá-los para que eles não passem pela mesma situação. Alguém tem que pagar esse preço. Normalmente são os líderes que pagam esse preço, então é isso que eu aprendi. Então eu olho para esse fato e para outros fatos. Para nenhum deles eu olho com tristeza, para nenhum deles eu olho com lamentação. Eu falo, meu Deus, por que o Senhor me deixou quase que passar fome? Teve um momento da minha vida também que eu dormia dentro de uma igreja, e essa igreja ela só me dava uma marmitex no almoço. Então, o que eu fazia? Se eu estava com muita fome, eu comia toda aquela marmitex no almoço e não tinha nada no jantar. Então, normalmente eu reduzia, comia metade no almoço e comia a outra parte no jantar fria, para não ficar com fome. Mas eu olho para todas essas situações, Marcos, eu não penso com tristeza, não penso com dor, não falo, Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? O Senhor me disse que eu seria cauda, aliás, que eu seria cabeça e não seria cauda, nada disso. Foi tudo permissão de Deus, a escola de Deus, para que eu fosse o que eu sou hoje, para que eu tenha essa credibilidade que você disse que eu tenho. Exatamente por isso, por tudo que eu passei, né? Por situações como essas que eu passei, para que eu possa aconselhar alguém, para que eu possa conversar com alguém e dizer, olha, talvez a sua caminhada ela não seja de flores, não seja somente de boas notícias, mas o final vai valer a pena. Porque a gente costuma, né, o ser humano, a gente costuma olhar o seguinte, mas fulano conseguiu tão fácil, né?
Fulano conseguiu ali, atravessou uma rua, já conseguiu. Por que eu tenho que pegar esse atalho, passar por um riacho, passar por um pedregulho, passar por isso, por espinhos, para chegar no mesmo local que o fulano chegou tão rápido? É o processo. E esse processo a gente não consegue mudar. Não consegue. Não adianta você achar que por suas próprias forças você vai cortar esse caminho. Se você tem que trilhar esse caminho mais longo, você vai trilhar. Para alguns, Deus permite que crie esse caminho mais curto, mas aí é decisão de Deus, não é nossa. Muito boa conversa, muito boa história, muito boa ouvir você retratar essa história com bastante carinho, firmeza. Né? Eu estava dizendo lá no início, com riqueza de detalhes. Eu estava imaginando aqui, poxa, você pegar um circular, descer aonde estava estipulado para descer. Onde eu pensei, eu vou pegar esse ônibus e descer no limite de onde chega na Anhanguera. Onde dava. Voltar. Olha isso. Aí desceu, para quem conhece a Anhanguera, antes do pedágio ali de Nova Odessa, e aí seguir caminho. A minha ideia, eu não tinha, lógico que eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Né? A minha ideia era chegar até São Paulo, a pé. Né? Essa era a minha intenção, ir lá fazer parte do grande número de pessoas de rua que moram ali. Não tinha outro pensamento. Né? Então era isso, mas felizmente Deus tem planos muito maiores que os nossos. Muito maiores que os nossos. Ouvir a voz de Deus, né, te direcionar. E a gente, obviamente que hoje, olhando para essa história, a gente entende que certamente é a presença de Deus que te trouxe para cá, para que você pudesse construir e viver tudo que você está vivendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a mão de Deus sempre esteve na minha vida, a mão de Deus permitiu que os meus pais se fossem tão cedo, a mão de Deus permitiu que eu tivesse muita dificuldade nesse relacionamento em estar morando na casa de um ou de outro irmão, não porque eles não quisessem, mas porque era o processo. A mão de Deus que me colocou na minha carreira profissional, que me deu a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, amigos como você e tantos amigos que eu tenho. Eu costumo dizer, eu me assusto com uma coisa, viu, Marcos? E isso eu vou deixar um pouco a modéstia de lado. Eu me assusto com muita coisa, como as pessoas gostam de mim. Às vezes eu não entendo. Olha, é raro uma pessoa que vai dizer, olha, eu não gosto do Vladimir. Raramente alguma pessoa chega e fala, olha, fulano disse que não gosta de você. É muito raro. Onde eu vou, as pessoas gostam de mim. Onde eu vou, as pessoas me tratam bem. Onde eu vou, as pessoas têm um carinho muito grande por mim. Às vezes eu penso, mas será que eu mereço, né? Tanto carinho, né? Ser tão bem quisto assim, mas me traz essa responsabilidade de mostrar que as pessoas gostam de mim porque eu mereço que elas gostem, né? Porque eu tenho algo dentro de mim que não vem de mim, vem de Deus, né? Que faz com que as pessoas queiram estar comigo, queiram estar ao meu lado. Então eu gosto muito disso, é muito legal. Gratificante tudo isso. Vladimir, agora, inclusive, aproveitando para a gente poder também extrair esse pensamento que é especial, você contou, óbvio que uma parte do que você passou, da sua vinda para a cidade, da construção da sua família, da construção da tua carreira profissional, da sua caminhada de fé também, que é o que te faz ser também o que você é. Enfim, tudo isso está embutido na tua essência. E tudo que você passou tem a ver com Santa Bárbara, e é o que eu gostaria agora também para a gente poder extrair esse pensamento teu. Como que você enxerga Santa Bárbara hoje? Né? É claro que tem dificuldades, tem acertos, tem coisa acontecendo por bem, outras coisas que de repente está ficando para depois e é prioridade. Enfim, eu quero que você... porque afinal você empreende aqui, a tua vida está aqui, né? É Santa Bárbara do Oeste. É uma pergunta que a gente faz em todos os podcasts. Como que você quer ver ou deseja que Santa Bárbara do Oeste esteja daqui, 4, 5, daqui 10 anos? Qual é a cidade de Santa Bárbara do Oeste que o Vladimir Catarino deseja para o futuro? Olha, Marcos, primeiro vou dizer rapidinho o que eu vejo de Santa Bárbara hoje, né? Eu conheço Santa Bárbara a minha vida toda. Eu me lembro quando havia essa divisão ainda entre Zona Leste e a chamada Cidade Velha, né? Onde havia aquele espaço amplo ali, não tinha nada, né? Exatamente onde nós estamos aqui, né? Nessa região da Zona Leste. Eu me lembro que eu ia para Santa Bárbara, no Hospital Santa Bárbara, minha mãe ela tinha diabetes, e a diabetes dela era muito alta. Ela fazia exames e tinha que buscar o resultado no Hospital Santa Bárbara ali.
E eu ficava imaginando, nossa, como será, né? Que é depois da Avenida Santa Bárbara, por exemplo, né? Antes de eu começar a conhecer. Então, eu sempre vi Santa Bárbara como uma cidade amorosa, uma cidade acolhedora, uma cidade com um carinho muito grande e sempre aberta para receber aquelas pessoas, na sua maioria, que não são daqui, que não nasceram aqui, mas que foram acolhidas pela cidade. Hoje, como eu vejo Santa Bárbara hoje, eu vejo uma Santa Bárbara que não cuida, infelizmente, dos mais necessitados. Não cuida dos mais pobres, não cuida daqueles que mais precisam, né? Porque aqueles que mais precisam de uma cidade, dos serviços que uma cidade pode oferecer, são exatamente os mais pobres. E hoje você vê uma saúde, principalmente a questão da saúde, uma saúde doente, né? Até parece um contrassenso, mas a saúde de Santa Bárbara do Oeste, ela está doente. Então, se você vai ao pronto-socorro Edson Mano, se você vai ao pronto-socorro Afonso Ramos, nas próprias unidades básicas de saúde, você vê pessoas chorando, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, inclusive, porque não conseguem atendimento. Por outro lado, você vê uma cidade que investe milhões de reais em shows sertanejos, gospels, independente de qual seja o segmento, que gasta muito dinheiro para deixar uma praça bonita, para enfeitar uma avenida por onde passa somente o padre, conforme nós dissemos popularmente, né? Onde as pessoas mais simples às vezes não têm acesso. Não estou dizendo aqui que não precisa ter praça, não estou dizendo aqui que não tem que ter avenida bonita, que não tem que ter show. Claro que tem, tudo isso faz parte, mas a questão é de prioridade. Nós temos que pensar de forma prioritária. Qual é a prioridade? Por exemplo, eu tomo na minha casa, se eu tenho um dinheiro lá reservado para viajar ou para reformar a área da minha casa, mas o meu filho fica doente, a minha filha fica doente, eu vou deixar de atender o meu filho e a minha filha que estão doentes para reformar a minha praça, ou a minha casa, ou o meu telhado? Claro que não. A prioridade é o bem-estar, o cuidado com a minha filha, com o meu filho, com a minha família. Isso eu pensei num sentido micro, num sentido mais particular, num sentido mais amplo. Os nossos governantes precisam ter essa prioridade. É legal ter praça boa, praça bonita? Claro que é. Os meus filhos curtem as praças da cidade. Mas o mais importante é você cuidar da saúde, cuidar do bem-estar da população, porque gente doente não vai em praça, gente que morre, infelizmente, não passa pela Avenida Bonita. Então é isso que eu penso para Santa Bárbara, Marcos. Santa Bárbara tem tomado um caminho muito perigoso na questão da administração. E aqui eu não estou criticando particularmente ninguém, pessoalmente ninguém. Eu estou falando de uma forma de administração. Santa Bárbara tem tomado um caminho muito perigoso com relação ao cuidado com a sua gente. Então, antes que a coisa degringole de vez, antes que tome um caminho que não tenha mais volta, a gente precisa parar, repensar aquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos cuidando realmente do nosso povo. Quando a minha família veio para Santa Bárbara, lá no final da década de 70, encontrou um povo acolhedor, uma cidade acolhedora, que tinha dificuldades. Obviamente que tinha, não tinha o desenvolvimento que tem agora, mas é uma cidade que cuidava das pessoas. Eu lembro muito bem, minha mãe e meu pai, mas principalmente minha mãe, me dizia e me contava que ela ia ao postinho médico do Jardim Europa, era melhor do que o atendimento num convênio, por exemplo, o atendimento que ela recebia no postinho médico. E hoje a gente não vê isso. Então eu quero, para os meus filhos, eu quero que os meus filhos relatem para mim o que a minha mãe relatava para mim, da qualidade do atendimento que tem recebido. Infelizmente isso não tem acontecido e dói realmente, né? Eu falo isso sem politicagem, sem partidarismo, eu falo como um cidadão que mora nessa cidade, que paga os impostos nessa cidade e que usufrui dessa cidade. Dói ver o nosso povo sofrendo, ver o nosso povo morrendo, sem ter o atendimento básico no pronto-socorro, sem ter um insumo, sem ir ao banheiro, não ter um papel higiênico, não ter um copo descartável para beber uma água. Dói ao ouvir esses relatos, então eu quero, espero e vou lutar com pessoas que também pensam da mesma forma que eu, para termos uma cidade diferente. Maravilhoso. E eu fico com essa conclusão tua, né? Com essa tua afirmação, vou lutar para isso. Sim. Né? E todo mundo tem que pensar assim. E aqui a gente não está falando de política só, também de política, porque a política faz parte da nossa vida. Não adianta você dizer, eu não gosto de política, não mexo com política. Você está pagando imposto, você está fazendo política. Você está utilizando os serviços públicos, você está fazendo política. Mas nós não estamos falando
apenas na questão política, político-partidária. A gente está falando na questão de que nós somos cidadãos, nós temos todo o direito de cobrar as nossas autoridades, né, os nossos vereadores. Aí você fala, não, mas o vereador que eu votei, o candidato não ganhou. Não importa, os 19 que estão lá são vereadores seus também. E você tem todo o direito de cobrá-los. Claro, com respeito, claro, com a questão de respeitar realmente, né? Sem partir para a violência, nada disso, para ofensa, nada disso que não leva a lugar nenhum. Mas você tem todo o direito de cobrar seu vereador, de cobrar seu vice-prefeito, de cobrar seu prefeito, o seu secretário, para que as coisas possam continuar. Porque no final das contas, replica em nós mesmos. Né? Somos nós que sofremos em algum momento. Talvez se você não sofre com a questão da saúde, você pode vir a sofrer com a questão da educação, ou a questão da segurança, ou a questão da falta d'água, independente de qual seja a questão, em algum momento isso vai replicar em você. E é essa luta atual, né, nos dias atuais, que vai refletir para que teus meninos tenham essa expectativa realizada que você tem hoje no seu coração. Poxa, eu quero uma cidade melhor daqui a algum tempo. Né? Então é importante essa luta, se acampar em torno desse pensamento. E é o que você disse, é algo suprapartidário, não é político, é exercer a força e o direito do cidadão. Né? Então, te parabenizar pela posição, né, por essas melhoras que, inclusive, todos nós desejamos. Vladimir Catarino, te agradecer demais por esse bate-papo. Não sei se ficou algo que você queira acrescentar, inclusive. Você tem toda a liberdade para mandar o seu alô especial. Enfim, mas da minha parte eu te agradecer demais. Dizer que o podcast de hoje foi muito especial, assim como os demais. Hoje o número 12 mais 1, né, o podcast 12 mais 12 1. mais 1. Episódio muito importante e que eu também aprendi muito com você, me vi na tua história, muitas das vezes que você contou aí, apesar de ter pouca idade, né, mas também me vi principalmente nessa ideia tua de nascer algo no teu coração e você batalhar por isso, né, mesmo não tendo portas abertas. Correr atrás, ir para cima. E é esse, eu acho que o recado mais importante que a gente pode deixar para você que vai ter acesso a esse conteúdo, porque afinal, papo de líder, né? A gente traz aqui líderes que não chegaram a esse patamar de liderança profissional, pessoal, política, enfim, de qualquer maneira, né? Teve renúncia, teve desafio e teve superação. Então é te agradecer demais. Eu que agradeço demais, Marcos, agradeço ao pessoal aqui da produção. Foi muito legal estar com você, né? Passou muito rápido, eu até fiquei com medo, será que eu vou gaguejar lá? Será que não vai sair nada? Mas saiu. Eu quero agradecer e dizer o seguinte para você, que é líder, né? Porque as pessoas, elas não se fazem líderes, elas já nascem líderes, né? Claro que com o tempo você pode forjar, você pode moldar, você pode montar aí a sua liderança de acordo com o caminho que você quer tomar. Mas ninguém se impõe líder, a pessoa já nasce líder e você sabe ver quem é líder e quem não é. E se você é líder, você tem que ter uma das principais, se não a maior qualidade da liderança, que é saber servir, né? Saber servir. O líder não deve buscar ser servido, ele deve saber servir. Isso é mais importante de uma liderança. Se você olhar na história, os grandes líderes foram aqueles que souberam servir e não buscaram apenas ser servidos. Porque é uma consequência. Se você é um líder e sabe servir, consequentemente você vai ser servido. Porque as pessoas que estão sob a sua liderança, elas vão perceber e confiar que elas podem trabalhar com um projeto que envolve você, que elas serão bem-sucedidas. Então, uma das principais características é essa. Só quero agradecer, eu disse sobre família, eu sempre destaco a minha família, eu sempre destaco meus irmãos, o Raimundo, meu irmão, está lá em Piracicaba, obrigado por tudo que você fez por mim. Meu irmão, depois o Raimundo é o Jair, que mora lá em Mendonça, perto de Rio Preto. Jair, eu te amo demais, você sabe disso. Meu irmão Valdir, que é meu pai espiritual também, um líder espiritual de toda a família. Meu irmão Juraci, que me levou para esse meio aí de futebol, hoje está lá em Santo André. Meu irmão Valdeci, né, meu pai na fé, que me levou para a igreja desde criança. A minha irmã Maria, a única mulher, Maria, uma mulher só entre 10 irmãos. Obrigado, Maria, te amo demais. Meu irmão Preto, né, carinhosamente chamado de Preto também, amo você, meu irmão. A memória do meu irmão Luiz, quando faleceu, eu tinha apenas 9 anos, mas me lembro dele. Meu irmão Zé Cláudio, que talvez foi a dor mais forte que eu já senti na vida, a perda dele há 5 anos atrás. A minha esposa Rose, meus filhos, a todo mundo, obrigado. Eu não seria ninguém
sem vocês. Eu não seria o pouco que eu sou se eu não tivesse a ajuda de vocês, a paciência de vocês e o carinho de vocês por mim. Muito obrigado. Emocionante. Agradecer você que acompanha o Papo de Líder. E claro, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal da Nova Alternativa para que você receba as notificações de mais conteúdos. Obrigado, Vladimir Catarino. Até a próxima, se Deus permitir. Obrigado, Dinâmico, também pela sempre parceria. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau!